Bom dia a todos. Daremos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade da manhã, que renasce em cada um de nós o desejo sincero da correção e do aprendizado do amor. No estudo, Amar ao próximo como a si mesmo, aprendemos a entender no próximo aquele que está ao nosso lado e a quem devemos a ajuda, o apoio, o entendimento. E hoje, complementando este estudo, Jesus nos ensina a amar o inimigo como sendo uma vitória determinada sobre o orgulho e o egoísmo que ainda existe dentro de nós. Porque amar o inimigo é passar sobre o amor próprio, que ainda nos coloca pretensamente numa posição de superioridade perante aquele que está ao nosso lado. No Código Hammurabi, como estudamos na última semana, 1750 anos antes de Cristo, o primeiro código que encontramos a reger um povo, havia a lei de Talião, que, como vimos, talião, tal e qual, tal o crime, qual o castigo. 1300 anos ainda antes de Cristo, Moisés, no seu código de organização do povo hebreu, trazia a lei do olho por olho, dente por dente, tal o crime, qual o castigo, a mesma ideia de talião. Jesus, quando trouxe a lei do amor representada em sua vida, nos ensina que devemos replicar o mal com o bem, pagar o mal com o bem. Isso pode parecer ao orgulhoso uma covardia, porque perante o mal, como podemos retrucar com amor? Jesus não nos pede ternura com aquele que pratica o mal, mas nos pede compreensão, nos pede justiça, nos pede responsabilidade. Jesus não interdita a contenção do mal, porque, do contrário, não conter o mal é permitir que ele cresça e domine o bem. Mas o que Jesus nos ensina, o que Jesus condena é a vingança. Não proíbe a defesa, mas orienta que a reação ao mal deve ser diferente da causa maldosa, pois se a reação for de igual natureza, o mal se amplia, e o mal se ampliando determina talvez séculos ou milênios de sofrimento às almas que se engolfam nessa situação. Pacifismo é diferente de passividade. A resposta passiva é uma resposta inerte, uma resposta que permite que o mal cresça. A resposta pacifista, pelo contrário, é uma resposta muito mais corajosa do que a resposta passiva ou do que a resposta violenta. A resposta pacifista é aquela que ensina o amor, é aquela que faz crescer a noção do que é bom. A resposta pacifista precisa de muito mais coragem que a resposta violenta ou a resposta de passividade. Não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Como? Jesus fala de oferecer a outra face. Mediante uma agressão numa das faces, se mostrarmos a mesma face, esbofetearemos de volta. Se mostrarmos a mesma face, mostraremos a vingança. A vingança é de igual medida da ação que o causou. Jesus nos ajuda e nos orienta a mostrarmos a outra face, a face corajosa que nos faz suportar os insultos, compreender a ação agressiva e reagir de forma diferente, reagir de forma pacífica, reagir de forma inspirada na ação de Jesus, na ação do bem.
A reação agressiva, igual à ação agressiva, é filha do nosso orgulho. Quando nos encontramos em situação de recebermos uma ação violenta, vamos parar e pensar que pode haver algo no passado que nos remete a essa situação. E pode haver algo no futuro que nos libertará desta situação. Mediante a agressão, então, pensemos que pode haver no passado uma ação da nossa parte que leva aquele agressor a hoje nos esbofetear. E entendendo que isto pode estar num passado de outras vidas ou no passado desta mesma vida, vamos pensar melhor a reação. Se uma ação violenta nossa no passado gerou hoje esse esbofeteamento, essa ação agressiva, de novo, a reação de violência vai nos manter numa teia de ligação com o ódio, numa teia de ligação com o mal. E isso não termina senão em sofrimento e mais tarde arrependimento e mais tarde uma necessidade enorme de reconstrução, um esforço imenso de refazer o que se foi destruído. Então, se formos agredidos, talvez pensar que no passado agredimos aquele espírito pode nos orientar a oferecer a face da compreensão, a oferecer a face do perdão, a oferecer a outra face conforme nos orientou Jesus. Ainda, se a fé no passado pode nos motivar a uma resposta diferente à agressão recebida, devemos lembrar da fé no futuro. A fé no futuro nos garante a colheita conforme a semeadura. Se, independente do passado, pensamos no futuro, hoje, recebendo agressão e devolvendo compreensão, estaremos plantando uma colheita melhor no futuro próximo. Isso também pode, esse pensamento da fé no futuro, também essa inspiração da fé no futuro, pode nos ajudar a reagir construtivamente às agressões que nos são desferidas. A vingança ainda nos prende a costumes bárbaros e é um indício de nosso atraso espiritual. E não nos torna mais felizes. Apesar de satisfazer ao orgulho da nossa alma, não nos faz nem mais felizes e nem merecedores de um repouso e de uma consciência tranquila. Recusar o perdão é virar as costas à doutrina que abraçamos. Um verdadeiro cristão, como o verdadeiro espírita, não se dispõe a retrucar o mal com o mal. Pelo contrário, a oferecer a outra face, a face do perdão. E a vingança, como uma baixeza moral ou uma falsidade, ainda mostra o nosso atraso espiritual. Se fosse de outra forma, não evitaríamos que os outros vissem a nossa reação violenta. Normalmente a vingança é feita às escusas, a vingança é feita em surdina, como uma emboscada, como uma tocaia. Se nossa consciência de verdade soubesse que isso é bom, não faria escondido, não faria na escuridão, não faria de forma que ninguém percebesse. Há formas atualizadas de vingança, não menos criminosas do que aquela antiga de se colocar em emboscada ou em tocaia. Hoje, os meios eletrônicos permitem uma vingança mais comum e mais covarde, porque o agressor se esconde sob as telas. O agressor se esconde e dispersa nas redes fake news e críticas gratuitas que destroem serviços, que destroem reputações. E
Nós, quando permitimos que isso entre na nossa casa, alimentamos esse comportamento de repetir o que não sabemos de onde vem, e que displicentemente permitimos que se espalhe, dividimos o problema, e dividindo o problema, teremos de dividir também, mais tarde, a correção. Sintonizar com o mal é tornar-se cúmplice dele, é permitir que entremos nas teias escuras da perturbação. E aí nos lembramos do livro Ação e Reação, pelo espírito de André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier. Se tiverem oportunidade, leiam este livro. Conta-nos André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, em 1957, através desse livro Ação e Reação, que Druso, um missionário que coordenava a Mansão da Paz no plano espiritual, fazia a recuperação de espíritos que se engalfinhavam no mal. A Mansão da Paz era um local no plano espiritual que recebia espíritos vingadores e vítimas de vingança, já desencarnados, que continuavam a sofrer depois da morte. Porque a morte não nos afasta das nossas dívidas, pelo contrário, a morte aproxima-nos da nossa dívida, e a nossa dívida nos cobra na consciência a correção do nosso erro. André Luiz estagia nessa mansão sob a orientação de Druso, abnegado amigo que pretende estudar a lei de causa e efeito. Ninguém avança para frente sem quitar o débito que contraiu. É impossível avançar sem nos desvencilhar dos débitos que ainda nos prendem à correção. E olha que frase linda nos fala André Luiz. A reencarnação é a porta de saída do inferno que criamos. E o lar, como a recepção desses espíritos, muitas vezes mostra o encontro de inimigos que pretendem agora transformar laços de ódio em laços de amor. Por isso, muitas vezes, o lar é o palco, é o cenário do reencontro de espíritos que ainda precisam aprender a se amar. Druso, então, leva André Luiz e Hilário a uma sala em que havia um espírito que fora recolhido na noite anterior. Esse espírito, deitado em uma mesa desmontável, apresentava o perispírito com o rosto inchado, os braços inchados, as pernas deformadas. Este espírito deitado na mesa não falava e sequer abria os olhos, apenas respirava e gemia como preso a um pesadelo terrível. Druso esclarece que era um espírito que deixara o mundo físico sob terrível obsessão. Hilário pergunta por que semelhante calamidade. E Druso lhe retorna: seria mais justo conhecer os motivos dos débitos tão escabrosos a que nos ligamos. Druso, então, aplica um passe sobre a glote do enfermo, que reage gemendo como em horrível pesadelo. Sem despertar, mas já capaz de falar, o enfermo inicia a sua confissão triste, dolorosa, mas que o dispõe a receber a ajuda que até então não pudera receber. Socorro, socorro, diz o doente. Sou culpado, perdão, perdão. Sou Antônio Olímpio, o criminoso. É justo que eu sofra no inferno. Se eu soubesse, não teria cometido o crime, mas não resisti à ambição. Quando meu pai morreu, eu tinha 2 irmãos. Convidei-os a um passeio de barco em Lago Profundo e antes deles bebida alcoólica e sedativo, e no lago virei o barco. Ainda escuto seus gritos de socorro e depois o silêncio. Matar os irmãos para herdar a propriedade paterna. Pedi socorro e pintei acidente imaginário. Fui homem rico e respeitado, mas uma nuvem de remorso e sofrimento reiniciei os meus dias.
Minha esposa Alzira teve um filho e mais tarde enlouqueceu, e numa triste noite, tomada de loucura, se afogou naquele mesmo lago fatídico.